Alô Robótica, aqui é Gabriel Soares, você já me conhece na primeira aula. Estamos aqui na nossa quarta aula de programação. Essa é uma aula bem mais prática, então solta a vinheta, editor, e vamos direto para a tela do computador. Opa galera, já estamos aqui na tela do computador com o exemplo que vai ser desta aula. Vamos aqui iniciar a simulação para vermos o que a gente vai fazer e programar junto. Temos aqui dois botões, um LED. Você já dá um pause nesse vídeo, já observa como está a tela do computador, já monta aí na sua protoboard ou no seu simulador como eu estou utilizando e vamos ver o que vai fazer. Quando eu aperto o primeiro botão, o simulador está um pouco lento, vamos lá. Eu quero que o LED pisque 3 vezes. Piscou uma vez, piscou a segunda vez, piscou a terceira vez e parou. Enquanto eu apertar o segundo botão, eu quero que o LED permaneça aceso enquanto eu estiver segurando ele. Então é basicamente isso. Vamos aqui direto para a linha de código e vamos programar. Então faz junto comigo, é muito importante você fazer junto comigo para você aprender e não somente ver eu fazendo. Vou deixar aqui a programação que eu já fiz como comentário, caso eu precise dar uma pescada nela depois. Certinho. Ou seja, o Arduino ele vai ignorar tudo isso aqui que for comentário, como se fossem linhas que não existissem. Primeira coisa que vamos fazer é abrir nossas funções principais, que é o void setup e o void loop. Já está aberta aí as funções setup e loop. Antes dessas funções, vamos declarar as variáveis globais, que são aquelas variáveis que vão poder ser acessadas por todo o programa. E quais são essas variáveis? Eu tenho aqui os botões e o LED, que eu quero que todo o programa mexa no botão e no LED, certo? Então eu vou declarar aqui como variável global o botão 1. Onde é que está o botão 1, certo? O valor inteiro lá, botão 1, porta 8. Se você não está entendendo esse comando aqui, botão 1 recebe 8, etc., você volta lá para a segunda aula, isso já foi passado pela outra professora. Mesma coisa que eu vou fazer com o botão 2, só que no caso do botão 2, se você for olhar aqui, o fio que sai do botão 2 está indo para a porta 10. E a mesma coisa eu vou fazer com o LED, só que o fio que está saindo do LED está indo para a porta 12, certo? Eu coloquei esses nomes, botão 1, botão 2 e LED, mas você pode colocar o nome que você quiser. Eu acho que esses nomes são interessantes, por quê? Porque quando eu olhar pelo programa, rapidamente eu vou bater o olho e vou saber o que é cada coisa, mas você fica à vontade, certo? Dentro do void setup, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para o Arduino se os pinos são de entrada ou de saída. Eu tenho 3 pinos, vou aqui colocar já os 3 pin modes, certo? Primeiro pin mode, vamos lá, botão 1. O botão 1, ele é o quê? Eu quero que o Arduino leia qual é o estado do botão. Eu quero saber se o botão está ligado ou desligado. Então o Arduino vai receber a informação. Portanto, é leitura, certo? Ou seja, o parâmetro input. A mesma coisa acontece com o segundo botão. Botão 2 também é de leitura. Recebe lá o parâmetro input, certo? Que é entrada em inglês. O LED é diferente. Eu quero que o Arduino forneça energia para o LED para que ele acenda quando eu quiser. Então, o LED vai ser de saída. Prontinho, já declaramos aqui o que faz cada porta. Vamos entrar agora no nosso loop. A primeira coisa que eu posso fazer no nosso loop é o seguinte. Eu quero saber qual é o estado de cada botão. Então, vou colocar aqui a variável leitura. Vou criar aqui a variável. Certo? É um número, então pode ser inteiro. Leitura, botão 1, certo? Eu posso declarar essa variável aqui e embaixo eu vou dizer o seguinte, que essa variável, leitura, botão 1, recebe o quê? Recebe a leitura digital, ou seja, o comando digital read, da mesma forma que está aparecendo aí na sua tela, certo? Com o R maiúsculo e o resto minúsculo. O digital read de qual porta do botão
1. E nós já declaramos que botão 1 é igual a 8, certo? Eu posso fazer isso, eu posso botar a declaração e depois atribuir o valor. Ou, como eu fiz lá em cima já, para economizar a linha de código, eu posso dizer o seguinte. Eu posso declarar ela, a variável, e já dizer qual valor eu quero que ela receba, certo? Então eu quero que leitura botão 1 receba, estou declarando ela e já dizendo que ela vai receber a leitura digital da porta onde está o botão 1. Certinho? Acompanhando até aí? Vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o botão 2, então vou copiar e colar o código. Certo? Vou mudar aqui o número de botão, leitura botão 1 para leitura botão 2. Lembrando que você nomeia suas variáveis da forma que você quiser. Lembrando que você sempre tem que usar o nome que você declarou ela. Se você quiser aqui para economizar, sei lá, espaço, seja somente leitura 1 e você entenda que leitura 1 é a leitura do botão 1, você põe somente leitura 1. Se você quiser economizar mais espaço ainda e botar L1 e L2, você pode fazer. Por fins didáticos, eu estou colocando aqui leitura botão 1 e leitura botão 2 para toda hora que você olhar, você perceber que isso aqui é a leitura do botão 1. E vamos entrar aqui nas nossas condições, certo? Temos aqui nosso primeiro if. O if ele pode ser acompanhado do else, certo? Podemos fazer isso aqui, ó, if else. Lembrando o seguinte, certo? Alguns programadores fazem da seguinte forma. Eles põem o else, põem a chave do if lá, e do lado da chave do if já põe o else, certo? Você pode fazer dessa forma, pode fazer desta. Por quê? Porque o Arduino entende que o final desse if é essa chave. Então tudo que vem na chave lá, ele já entende como um comando diferente. Eu normalmente faço isso, se você quiser você pode pular a linha. Igual aqui, ó. Aqui nós temos um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula já mostra o fim deste comando. Se não tiver o ponto e vírgula, vai dar erro. Mas tendo ponto e vírgula, eu posso simplesmente colocar o próximo comando já do lado, porque o Arduino já entende que aquilo é outro comando. Certo? Eu não posso fazer isso se eu esquecer o ponto e vírgula, e mesmo que eu pule para outra linha, eu preciso colocar o ponto e vírgula lá em cima, certo? Então vamos deixar aqui nosso ponto e vírgula para não dar erro no nosso programa. Nosso primeiro se, a estrutura if. Eu quero verificar se o botão 1 está pressionado, se o botão 1 está ligado. Qual é a variável que recebe o estado do botão? É justamente essa aqui, ó, leitura botão 1, que é a leitura digital da porta do botão 1. Então vamos colocar aqui, ó, se leitura botão 1 for igual a 1, certo? Por quê? Porque eu quero saber se o botão 1 está ligado. Uma coisa que daria errado aqui é o seguinte, eu coloquei somente uma igual, certo? Mas, entretanto, contudo, todavia, o Arduino entende que esse igual aqui, ele é o sinal de atribuição, é recebe. Ele lê isso como recebe. Se eu quero dizer igual, certo? Para verificar se aquilo é igual, eu utilizo o sinal de dois iguais. Porque aí o Arduino entende que eu estou fazendo uma comparação e vendo se as duas coisas são, de fato, iguais. Certo? Antes de continuar aqui nesse if, vamos voltar aqui rapidinho para a declaração dessas variáveis aqui. O botão 1 e o botão 2, ele só pode estar ligado ou desligado. O Arduino ele lê isso, como o Arduino é digital, certo? É equipamento digital. Ele lê algo que está ligado como 1 e o que está desligado como 0. É assim que o Arduino, as portas digitais, veem as informações, como 1 e como 0. Se eu apertar esse botão, vai 5 volts para a porta 8, certo? E quando ele lê a porta 8, ele vai ver o valor 1. Por quê? Porque tem 5 volts lá e o Arduino trabalha com 5 volts. Se tiver 5 volts, esse Arduino vai ler como 1. Se tiver menos que 5 volts, certo? Um valor muito abaixo de 5 volts, ele lê como 0. Entendeu? Então, ao invés do número inteiro, que é um número relativamente grande, certo? Que vai de menos 127, não lembro, certo? Mas vai de uma dezena de casas negativas até uma dezena de casas positivas, eu não preciso de um valor inteiro para guardar a informação 0 ou 1. Então eu posso utilizar o tipo booleano, que no Arduino eu referencio como bool. Por quê? Porque bool guarda 0 e 1. E economiza espaço na memória do meu Arduino se eu declarar essa variável.
Porque se eu declarar inteiro, ele vai guardar, certo? Na memória do Arduino, para aquela variável, um espaço de memória de dezenas de números. E eu só preciso de 0 ou 1. Então eu uso o bool para mim economizar espaço, certo? Se você não lembra do bool, do inteiro, alguma coisa assim, você volta para a primeira aula e dá uma olhada na tabela que a professora colocou sobre primeira aula de programação, sobre os tipos de dados do Arduino. Dá uma revisada nisso. O tipo booleano guarda 0 ou 1, eu referencio ele como bool, por isso está ali. Vamos lá. Eu quero saber se leitura 1 é igual a 1. Se leitura 1 for igual a 1, o que é que o Arduino faz? Eu quero que ele ligue e desligue o LED 3 vezes. Então, vamos lá. Digital. Como é que eu faço para ligar o LED ou desligar o LED? Exatamente. Digital write. Vou dar aqui um delay. Prontinho. Nesse digital write, eu digo qual porta eu estou referenciando aqui. Qual porta eu quero ligar? Eu quero ligar a porta do LED. Que eu já disse lá que LED é igual a 12. Então, eu estou falando aqui que é a porta 12. Certinho? O digital write LED, eu quero que aconteça o quê? Que ele acenda. Até agora o LED está desligado. Eu quero que o LED acenda quando o botão 1 for igual a 1. Depois eu quero que o LED desligue. Então, depois desse delay, eu vou utilizar mais um digital write. E ao invés de colocar o valor high para acender, certo? H-I-G-H, eu vou dizer a mesma coisa, digital write LED low, L-O-W, certo? Porque aí ele desliga o LED. Agora eu vou dar mais um delay, mais um tempo, certo? Uma espera, delay em inglês. Pronto. Eu quero que isso aconteça 3 vezes, que eu quero que o LED pisque 3 vezes. Eu poderia fazer isso. Eita, foi demais. Pronto, 3 vezes. Eu fazendo isso, o LED acenderia e desligaria 3 vezes. Mas tá vendo que eu estou repetindo o mesmo código várias vezes? Ao invés disso, eu posso simplesmente utilizar uma das estruturas de repetição. Eu economizo linha de código, meu código fica mais bonito, mais conciso. E nesse caso aqui, eu vou utilizar o for. Certinho? Vou colocar aqui nosso para, for em inglês. E eu vou colocar tudo aqui dentro do for. E vou dar um espaço aqui em tudo. Um tab para tudo ficar dentro do for e eu perceber que está dentro do for. Pronto? No for eu posso passar 3 parâmetros para ele. O primeiro parâmetro que eu posso passar é a declaração de uma variável. E atribuir um valor a esta mesma variável. No caso eu utilizo C. Se você for olhar algum livro de Arduino, algum livro de programação, etc. Geralmente as pessoas utilizam I. Eu utilizo C porque para mim C traz a ideia de controle. Você pode utilizar a letra que você quiser. Depois eu declaro nossa condição para que esse for se repita. Então eu quero que se repita 3 vezes. Então eu vou colocar que o C seja igual a seja menor que 3. Enquanto o C for menor que 3, esse para continua. Certinho? E por último eu vou dizer que C recebe C mais 1. O for ele permite fazer essas 3 coisas aqui. Declarar uma variável, dizer até quando esse for se repete e botar o incremento da variável, porque cada vez que esse for acaba, isso aqui vai acontecer. Certo? Então eu quero que o C se repita a primeira vez. O C começa com 0. Certo? Então esse para se repete uma vez quando o C é 0. Depois, quando termina esse 0 aqui, o C que era 0 se repetiu uma vez. O C que era 0 recebe 1 e ele passa a se repetir pela segunda vez. O C que era 1 agora vira 2 quando termina essa segunda vez, certo? E esse for se repete uma terceira vez. Beleza? E agora vira 3. O C vira 3 e o for não se repete mais. Por quê? Porque eu disse que o for se repetiria enquanto o C fosse menor que 3. Se o C agora virou 3, o for não se repete mais, então ele vai se repetir somente 3 vezes. Eu posso resumir esse C igual a C mais 1 da seguinte forma: C mais, que é o que geralmente se utiliza. O C++, como se utiliza muito esse incremento, C recebe C mais 1, uma variável recebe a própria variável mais 1, então quem estava criando a linguagem, etc., fez dessa forma simplificar, que simplesmente significa que essa variável recebe ela mesma mais 1. Beleza?
nós terminamos aqui nossa primeira condição e vamos para a nossa segunda condição. Dentro do próximo else, certo? Se isso aqui for mentira, se o botão não for igual a 1, então ele vai entrar nesse senão. Quando ele entra nesse senão, eu quero agora que ele verifique se o botão 2 está ligado. Então eu vou fazer a mesma coisa agora, mas para o botão 2, certo? Vou botar if leitura botão 2, que é a variável que eu utilizo para ver como é que está o botão 2, foi igual a 1, ou seja, o botão 2 estiver ligado, eu vou fazer alguma coisa. O que é que eu quero que faça nesse botão 2? Eu quero que enquanto o botão 2 esteja pressionado, ou seja, enquanto a leitura do botão 2 for igual a 1, eu quero que isso continue se repetindo. Então eu vou utilizar um while, certo? Um enquanto. Estrutura while, você já viu na última aula. Temos aqui nosso while, certo? Dentro do nosso while, eu vou colocar a seguinte coisa. Eu quero que o LED acenda. Digital right, LED high, ou seja, aceso, ligado, certo? E eu quero que isso se repita enquanto, certo? Leitura, ou seja, a condição para se repetir é que leitura botão 2 seja igual a 1. Então, enquanto a leitura do botão 2 continua sendo igual a 1, isso aqui continua acontecendo. Beleza? Então eu posso colocar aqui, depois deste... Só para mostrar uma coisa para vocês no futuro. Eu tenho que agora falar o seguinte, ó. Leitura botão 2 é igual a 1, certo? Então ele entra aqui. Enquanto leitura botão 2 permanece igual a 1, eu quero que ele faça isso. Só que se eu não mudar a leitura botão 1, ele vai ser igual a 1 para sempre. Deu para entender? Se leitura botão não receber outro valor, ele vai ser igual a 1 para sempre. Ele vai ficar dentro desse enquanto para sempre. Então, ao invés disso, o que é que eu coloco? Eu coloco o seguinte. Ao invés de ser um loop infinito, eu quero que leitura botão 1... Leitura botão 2, perdoe. Porque nós já estamos na segunda coisa aqui, na segunda parte. Vai receber de novo a leitura digital read, da porta do botão 2. Para ver se o botão 2 continua pressionado. Porque se eu tiver soltado o botão 2, eu quero que ele saia desse enquanto. Certo? Isso é muito importante, só para mostrar para vocês por que é importante isso, eu vou colocar um serial.println dentro do while, só para mostrar que ele está dentro do while. E fora, quando ele sair, a primeira coisa que eu quero que ele fale é que ele me diga na porta serial.println fora do while. Prontinho. Quando ele sai do enquanto, o LED estava aceso enquanto o botão 1 fosse igual a 1. Agora que deixou de ser igual a 1, eu não disse para o LED apagar. Então eu tenho que dizer para o LED apagar agora que eu não quero mais o LED aceso porque o botão não está sendo pressionado. Digital right LED LOW, low. Eu quero que ele desligue. Certinho? Uma coisa importante aqui é mostrar o seguinte para vocês. Que nós podemos ter, dentro de um bloco, vários outros blocos. Eu tenho aqui o void loop. E dentro do void loop, eu tenho vários outros blocos. Certinho? Dentro do void loop, eu tenho, por exemplo, o bloco if, que vai daqui até aqui. E dentro do bloco if, eu tenho o bloco for. Certo? Também acontece a mesma coisa com o else. Dentro do else, do senão, que vai daqui até aqui, eu tenho outro if. O else vai daqui até aqui. Vocês entenderam? Daqui até aqui. Pronto. Dentro desse else, eu tenho outro if. E dentro desse if, eu tenho um enquanto. Então, eu posso ter vários blocos dentro de vários blocos. Depois desse if, normalmente viria o quê? O se vem depois do se não desse if. Mas como eu não tenho nada para fazer depois desse if, eu posso simplesmente fechar aqui esse else e pronto.
Belezinha? Se nós iniciarmos a simulação, espero que vocês tenham acompanhado até aqui, vai fazer exatamente o que a gente estava fazendo antes. Cadê? É porque meu computador é lento e ele fica travando quando isso acontece. Deixa eu iniciar de novo. Prontinho. Apertei o primeiro botão, ele pisca 3 vezes. Aperto e seguro o segundo, ele continua aceso enquanto eu estiver segurando. Aperto o primeiro, ele pisca 3 vezes, da forma que a gente planejou. Certo, já estamos aqui no final da aula, já estou passando um pouquinho do tempo. E regravei essa aula várias vezes porque eu não consigo ficar dentro do tempo. Mas vamos aqui passar o exercício para casa para vocês, certo? Vocês vão fazer esta montagem na sua protoboard ou no seu Tinkercad. E o resultado esperado é o seguinte. Você vai ter esse sensor de temperatura. E enquanto o sensor de temperatura estiver em a temperatura baixa, eu quero que um LED azul acenda. Quando a temperatura for média, eu quero que um LED branco acenda. E quando a temperatura for alta, eu quero que o LED vermelho acenda. Basicamente essa é a tarefa, certo? Eu escrevi aqui de uma forma sem utilizar variáveis, certo? Mas, enfim. Vamos lá. Aqui eu utilizei esse I aqui, ó. Certinho? Esse E comercial 2 vezes significa I. Ou seja, se a leitura dessa porta aqui, analógica, for maior que 20 e também for menor que 133. Por quê? Porque eu quero que essa leitura, certo, esteja entre dois valores. Eu não quero que ela seja só maior do que 20 e nem só menor do que 133. Eu quero que elas estejam entre esse valor. Por isso, na condição, eu utilizo o I. Então, vamos ter aqui a condição grandona para esse if, certo? E basicamente é isso que vocês vão utilizar também. Dentro dessa condição, nós temos a primeira condição, que é estar maior do que 20. A segunda condição, que é estar menor ou igual que 133. Maior ou igual que 20 ou menor ou igual que 133. E vamos ter esse I aqui para dizer que eu quero que as duas sejam aceitas ao mesmo tempo. Se não fosse esse I, se eu quisesse que fosse uma outra, que ou fosse maior do que 20 ou fosse menor do que 133, eu utilizaria um ou, certo? Mas nesse caso eu quero que as duas aconteçam ao mesmo tempo. Vou ensinar aqui rapidinho para vocês como é que utiliza esse sensor. Certinho? Vou deixar aqui como comentário o resto da programação. Vamos lá. Esse sensor aqui, ele é analógico. Então, ele manda um valor entre, certo? A porta analógica do Arduino, ele lê o valor entre 0 ou 1 volts, não lembro, depois você pode olhar no site de referência Arduino, entre, acho que é 0 volts e 5 volts, certo? E ele lê dentro desse valor, se é 0, ele lê como 0. E se for 5 volts, ele lê como 1023. Entre esses valores, ele lê como 0, 1, 2, até chegar a 1023, você entendeu, né? Esse sensor de temperatura aqui, ele não tem a saída dele entre 0 e 1000 volts e 5 volts, como o Arduino lê. Ele é um pouquinho menor o range dele, ou seja, quando a temperatura é mínima para esse sensor aqui, o Arduino lê como 20. E quando a temperatura é máxima, o Arduino lê como 358. Vou pedir para o editor colocar na tela aí as 3 condições que vocês vão usar. A primeira é, entre 20 e 133, a luz é baixa, certo? Se for maior que 133 e menor do que 255, a temperatura é média. Maior do que 255, certo? Maior ou igual que 255 e menor ou igual que 358, a temperatura é quente. E respectivamente vai acender o LED azul, branco e vermelho
como está aqui na nossa simulação, certo? Se tiver dúvida, você entra em contato com nossos monitores. É isso, até mais.